Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nós estamos analisando o livro Como Ler Livros de Mortimer Adler e Charles Van Doren. Agora analisando o capítulo 11, Concordar com o autor ou discordar. Nesse capítulo, Mortimer Adler vai tratar sobre a ideia de concordar ou não com o autor. Quais são essas premissas? Como é que você tem que concordar ou discordar do autor? Ele dá certas premissas para você entender melhor essa noção de como fazer críticas em relação ao livro, né? Inicialmente é preciso entender do que se trata o livro. Se você não conseguiu entender, o seu julgamento vai estar prejudicado, né? Ele não vai estar completo, portanto você não vai fazer aí algo que seria considerado justo em relação ao livro. Então, primeiro preciso entender do que se trata o livro, né? Mediante a interpretação sólida, você se torna capaz de entender a forma e formar sua própria opinião, né, com base nos seus entendimentos e numa análise que seja lógica e seja precisa, né? E aí você vai poder, enfim, poder atacar ou concordar com as premissas e com as ideias do autor. Então é muito importante você ter essa noção de que o entendimento leva a uma boa crítica em relação ao livro. Agora, quanto a preconceitos e julgamentos, né? Você não pode chegar necessariamente a ler um livro já de início com um certo preconceito, pois isso iria prejudicar a sua leitura em relação ao livro, né? Por exemplo, se você tem uma ideologia ou ideias que discorda do autor, por exemplo, suponhamos que você é uma pessoa que é liberal e vai ler um livro do Karl Marx, você não pode chegar com um preconceito em relação ao livro, já pressupondo e criticando antes mesmo de fazer a leitura do livro. Então é interessante essa suspensão das suas próprias ideias para entender melhor o livro e depois poder fazer sua própria crítica. E aqui o autor coloca três regras ou três atitudes que você tem que ter diante do livro em relação a preconceitos e julgamentos. O primeiro é as emoções ao longo da discórdia, elas devem ser identificadas como tal. Então, se você percebe que tem uma emoção em relação ao livro, você tem que identificar que aquilo é uma emoção sua e não propriamente um argumento ou algo que vai favorecer a uma crítica que seja racional. Em segundo, ele coloca que é preciso explicitar suas premissas e pressuposições. Você precisa estar ciente dos seus preconceitos e julgamentos. E aqui ele coloca, né, a boa discórdia não deve resumir-se a disputas sobre premissas. Então, quando há premissas em relação a um livro, você não vai discutir elas. Caso contrário, você vai ficar ali muito tempo nesse mesmo tema das premissas sem chegar antes no próprio conteúdo do livro. Então, você tem que pressupor que as premissas são verdadeiras para entender a lógica e os argumentos do próprio livro. E três, tentar ser imparcial. Quando você vai ler o livro, você tem que tentar ser imparcial, ou seja, você tem que se colocar na visão do autor, né? Se colocar na visão daquela ideia que você discorda, entender a ideia que você discorda para depois formar a sua ideia também em relação a ela. Então é uma certa análise de imparcialidade em relação ao livro, né? Você deve ler o livro de uma forma simpática, sem agir com uma certa não simpatia, no caso, né, em relação ao livro, e deve ter aí uma noção de que você quer entender aquele livro, né, sem colocar barreiras de pensamento, sem colocar barreiras emocionais ou ideológicas em relação ao livro. E aí você entendendo, né, você suspendendo essa discórdia e entendendo o livro como ele deve ser entendido, aí sim que será um julgamento que será considerado justo em relação às ideias do autor. E como julgar com solidez um autor? Aqui Mortimer Adler coloca quatro observações que você deve fazer para observar a discórdia, para observar como você vai julgar aquele livro. Basicamente ele coloca, né? Você tem que analisar se o autor está desinformado. Quando você observa se o autor está desinformado, você vai observar se há ausência de conhecimento, se para aqueles argumentos utilizados ele não se informou como deveria ter, né, uns conhecimentos relevantes para aquele tópico. Ou ainda você tem que ver se o autor está mal informado, ou seja, as coisas que ele está
analisando, ele teve com base em premissas erradas, premissas equivocadas, contrárias aos fatos. 3. Se o autor ele age de forma ilógica, né, usando falácias irracionais ou premissas que não têm lógica alguma. Esses 3 tópicos são importantes porque se você não encontrar que o autor está desinformado, que o autor está mal informado ou que o autor está ilógico, você necessariamente tem que concordar com aquele autor, porque você não conseguiu retirar aí dele o que você acha que está equivocado. Né? Caso contrário, você vai ter apenas opinião, né? Não entendo que o autor está desinformado, não entendo que o autor está mal informado, não entendo que ele está com lógica, mas eu não concordo com ele. Nisso aí você vai perceber que isso é só um julgamento com base em emoção, com base em aquilo que você acha e não com base propriamente em aspectos racionais. Então, identificar se o autor está desinformado, se ele está mal informado ou se ele está ilógico. Existe ainda uma quarta consideração que deve ser feita, que ela está colocada logo adiante no livro, né? Como julgar o grau de completude de um autor. Ela é um pouco mais complexa do que as outras 3 premissas, que é analisar se o livro está incompleto. Como assim analisar se o livro está incompleto? Existem basicamente 4 tópicos a ser observados. O autor não resolveu o problema que ele se propôs a resolver, no caso. O autor não usou bem o material que ele tem à disposição. O autor não observou as implicações que seus argumentos têm, as consequências dele. O autor falhou em distinguir aspectos relevantes de sua empreitada. Então, quando há algo incompleto nos argumentos, também é uma forma aí de julgar o autor propriamente, para você concordar ou discordar da opinião dele em relação ao livro. E é importante dizer aqui que o Mortimer Adler sempre ressalta que é impossível encontrar autores que sejam completamente sem erros, completamente sem nenhuma dessas premissas, dessas considerações que eu já mencionei. Afinal, os próprios homens são finitos, né? E assim, suas obras e suas opiniões também são. Então, é impossível encontrar um autor, mesmo que ele seja muito bom, mesmo que ele seja muito equilibrado em seus raciocínios, né? E seja bem formado, ainda assim é difícil encontrar um autor que seja 100% correto, né? Mas, em geral, existem muitos autores que correspondem, atingem um nível muito alto que você tem que observar com base nessas premissas que eu já mencionei. Saber se ele está desinformado, mal informado, ilógico, ou se os argumentos estão incompletos, né? No caso, ele não resolveu os problemas que ele se propôs, ele não usou bem o material e ele não observou suas implicações, ou ainda falhou em distinguir aspectos relevantes de sua obra. Nisso, nós encerramos aqui o chamado terceiro estágio da leitura analítica. Agora, Mortimer Adler coloca um resumo completo de todas as etapas aí da leitura analítica nos seus 3 estágios, né? O primeiro estágio, o segundo e o terceiro. Então, nisso é bem interessante fazer aí uma revisão geral, né, nesse tema que ele coloca aqui, o resumo, né? O primeiro estágio, você vai identificar como você vai observar as regras para descobrir o conteúdo, né? Do que se trata aquele livro, né? Qual a estrutura dele e tudo mais. Esse é o primeiro estágio da leitura analítica que nós já observamos nos capítulos anteriores. Nisso aqui ele coloca as 4 regras, né? Classifica o livro de acordo com o tipo de assunto, diga sobre o que o livro é o livro como um todo, com a máxima brevidade possível, enumera as partes principais em sua devida ordem e relação e delineia essas partes assim como delineou o todo, define o problema ou os problemas que o autor buscou solucionar. Então são as 4 regras para saber do que se trata o livro. Basicamente, classificar o livro em termos gerais, dizer aí do que se trata o livro como um todo, delinear o livro, né, colocar em sua relação, em suas partes, e por último definir qual o problema daquele livro e qual o problema que o autor busca resolver. O segundo estágio da leitura analítica é aquele que busca regras em relação à interpretação, enquanto que o primeiro é para dizer do que se trata o livro, o segundo sobre como interpretar esse livro. E aqui coloca mais 4 regras, né? Entre em acordo com o autor interpretando as palavras-chave do livro.
Depois, apreenda as proposições principais, estudando as frases mais importantes. Identifique os argumentos, encontrando-os ou construindo-os com base em sequências de frases. Determine os problemas que foram resolvidos e os que não foram resolvidos. Quanto a estes últimos, verifique se o autor está ciente de que não conseguiu resolvê-los. Então aqui você vai identificar quais são os argumentos do autor, analisando as suas frases-chave, analisando aí seus parágrafos, observando seus argumentos e depois observar se o autor conseguiu resolver esses problemas dentro dos seus próprios argumentos. Nisso você vai conseguir interpretar o texto, né? Identificando os argumentos, encontrando e construindo essa base aí para você entender o livro. O terceiro estágio ele trata aí sobre as regras para criticar o conteúdo. Então, o primeiro estágio para entender do que se trata o livro, depois como interpretar o livro e agora como criticar o livro, basicamente. E nisso são dois tópicos, basicamente, né? Os preceitos de etiqueta intelectual e os critérios especiais para o exercício da crítica. Os preceitos da etiqueta intelectual diz que não critique até que tenha completado ou delineado a interpretação do livro. Não diga que concorda, discorda ou que suspende o julgamento até que tenha dito que entendeu o livro. Em seguida, temos que não discorde de maneira competitiva. Depois, demonstre que reconhece a diferença entre conhecimento e opinião pessoal, apresentando boas razões para qualquer julgamento crítico que venha a fazer. Então, os preceitos de etiqueta intelectual, né? Você não pode chegar competindo com o autor, com as suas ideias. Você tem que meio que entender do que se trata para depois apresentar aí basicamente sua opinião ou sua ideia. Você tem que saber também a diferença entre conhecimento e opinião. Conhecimento pressupõe fatos verdadeiros, né, e opinião pressupõe não embasamento e tudo mais. Em seguida temos critérios especiais para o exercício da crítica, que eu já mencionei aqui nesse próprio capítulo. Mostre onde o autor está desinformado, mostre onde o autor está mal informado, mostre onde o autor foi ilógico e mostre onde a análise ou a explicação do autor está incompleta. Tendo esses quatro critérios analisados, é que você vai poder ter aí uma crítica mais sólida em relação ao autor. E aqui tem uma nota que o Mortimer Adler coloca, né? Dos 4 últimos critérios, os 3 primeiros servem para os casos em que há discórdia. Se não servirem, então você tem de concordar com o livro, ao menos em parte, embora possa suspender o julgamento do todo com base no último critério. Então, basicamente, os 3 primeiros critérios aí, dizer que o autor está desinformado, mal informado e ilógico, pressupõe que você tem que entender esse livro e concordar, já que você não encontrou aí os principais erros do livro. Embora no quarto critério, né, que é encontrar aí uma análise, explicação do autor e demonstrar que ela está incompleta, ela possa demonstrar aí que você encontrou algo que está equivocado na obra. Então esse é o resumo geral da leitura analítica, né? Primeiro entender do que se trata o livro, depois interpretar o livro, depois saber criticar esse livro. São os 3 grandes passos aí da leitura analítica. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. No próximo capítulo nós já vamos lidar com outro tema, que é se tratando aí já da parte 3 do livro, né? Como ler os diversos assuntos, cada livro com seu tipo de assuntos mais especificamente. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilha, deixe os seus comentários aí do que você achou do vídeo, se tem alguma sugestão. É isso aí, muito obrigado pela atenção, até mais.